Com vocês? Bom, hoje nós vamos trabalhar a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Vamos conhecer quais foram as principais características que marcaram esse movimento ocorrido na França. A França, no final do século XVIII, era considerado o país mais populoso da Europa e também o mais injusto. E nós vamos compreender agora por que esse país tinha essas características. A sociedade ela estava dividida em 3 estados, ou seja, em 3 estamentos, em 3 grupos. Quais eram eles? O primeiro estado era o clero, representado pela igreja. O segundo estado era a nobreza, ou seja, as classes mais ricas. E o terceiro estado era formado pelos camponeses, pelos trabalhadores e pela burguesia. Reis, nobres e o clero possuíam terras, poder e privilégios. Eles não tinham a obrigação de pagar impostos. Já o terceiro estado, como nós vimos, formados pelos camponeses, pelos trabalhadores e pela burguesia, eles eram, em sua grande maioria, obrigados a pagarem impostos, como também sustentar o primeiro e o segundo estado. Gastando mais do que arrecadava, o governo Luís XVI precisava equilibrar as contas. Então, o que o rei faz? Ele vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia ela era formada pelos 3 estados que nós vimos anteriormente. Cada estado, segundo o rei, teria direito a um voto. O clero e a nobreza, como estavam juntos, ou seja, eles estavam do mesmo lado, eles tinham 2 votos, contra apenas um do terceiro estado. Os membros do terceiro estado não concordavam com esse sistema de voto e exigiam que o voto fosse realizado por cabeça, ou seja, por pessoa. Assim, eles teriam chances de vencer. No início da Assembleia, o rei decidiu que tudo iria continuar como antes, ou seja, o voto seria por estado. A tensão aumentou e o rei exigiu que o terceiro estado se retirasse do salão do jogo da pela, que era exatamente um local onde ocorriam as disputas de tênis naquela época. E nesse momento, o terceiro estado exigiu que uma nova constituição fosse aprovada para a França. O terceiro estado, nesse momento, se declarou em Assembleia Nacional. Para piorar a situação, se espalhou uma notícia na França que o rei iria reprimi-los. Isso fez com que eles saíssem às ruas de Paris, saqueando depósitos de armas, de alimentos, invadindo e tomando a Bastilha, que era considerada a prisão símbolo do absolutismo, ou seja, era nesse local onde os grupos políticos estavam presos. No dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que era essa declaração? Era exatamente leis que davam para a população o direito à liberdade, à segurança, à propriedade e à resistência à opressão. Em 1791, foi aprovada a primeira Constituição para a França. Essa Constituição ela incorporava a perda dos privilégios do clero e da nobreza, ou seja, que privilégios seriam esses? A partir desse momento, eles teriam que pagar impostos, tá? Os poderes do rei foram limitados, ele não poderia mais tomar decisões de maneira absoluta. O voto passou a ser censitário, ou seja, somente aqueles grupos que tinham uma certa condição financeira podiam participar da vida pública, da vida política. Os camponeses, os artesãos, os operários e as mulheres foram excluídos do direito ao voto. Essa Constituição, claro, de acordo com as suas decisões, veio, na verdade, a desagradar o rei, que se aliou aos reis da Áustria e da Prússia, montando um exército para invadir
a França. Nesse momento, o povo pegou em armas, fazendo o rei fugir com a sua família daquele território. Ele foi reconhecido e preso, sendo vencido na Batalha de Valmy em 1792. Após a vitória, elegeu-se a Convenção Nacional. Essa convenção ela tinha uma função primordial, que era elaborar uma nova constituição para a França, abolindo o sistema monárquico, ou seja, o governo onde o rei dominava e governava, e nesse momento que iria passar a ter como sistema de governo na França a chamada República. Essa convenção ela era formada pelos girondinos, pelos jacobinos, pelos cordieles e pela planície. O rei Luís XVI foi levado a julgamento, acusado de traição, porque ele, mesmo sendo rei da França, ele apoiou que outros países viessem a invadi-lo. Então, nesse momento, ele é exatamente condenado, acusado de traição. Os girondinos queriam absolvê-lo, os jacobinos queriam a sua condenação. Em 1793, o rei foi executado, aumentando a oposição aos jacobinos, já que eles apoiavam exatamente a condenação do rei. Esses jacobinos buscavam manter o controle da situação, e eles foram responsáveis pela criação do Comitê de Salvação Pública. Esse órgão tinha como principal líder Robespierre. E para conter a crise, o que foi que ele fez? Distribuiu terras aos nobres e aos camponeses, aboliu a escravidão nas colônias, tornou o ensino primário obrigatório e gratuito. A tensão entre a população aumentava cada vez mais. E o estopim para essa tensão virar um caso mais sério foi exatamente o assassinato do líder popular Paulo Marat por uma mulher ligada aos girondinos. Esse fato fez com que o governo intensificasse cada vez mais a repressão contra as pessoas que estavam contra o seu sistema político, através, pessoal, da morte na guilhotina. Esse período onde existia essa violência absurda na França ficou conhecido como fase do terror. Os jacobinos chegaram a guilhotinar até os seus próprios líderes revolucionários. E com isso eles foram perdendo o apoio da população e da maioria dos deputados franceses. Os deputados girondinos e os das planícies aproveitaram dessa situação, dessa radicalização, para desfechar um golpe. Prenderam Robespierre e os demais líderes jacobinos, guilhotinando-os sem julgamento. O poder, nesse momento, passou para as mãos dos políticos pertencentes à alta burguesia, os grandes comerciantes e os banqueiros. Uma nova constituição foi criada por esses grupos e o sistema político que foi mantido foi a República. Nesse momento, o poder foi confiado a um diretório, que era composto por 5 deputados. Tanto os jacobinos quanto os monarquistas, ou seja, os girondinos, eles resistiram ao governo do diretório. O governo endureceu, fechou os jornais de oposição e ameaçou expulsar todos os seus adversários. Os jornais franceses diziam que a França necessitava de um homem enérgico, de um homem forte para governar o país e acabar com essa revolução. O nome escolhido foi o de Napoleão Bonaparte. Ele apresentava essas características. Em 10 de novembro de 1799, ocorreu um golpe chamado de 18 de Brumário, ou seja, o Bonaparte, apoiado pelos burgueses e pelos militares, tomou o poder francês. Esse episódio é conhecido como 18 de Brumário.
Assim, a Revolução Burguesa se completava na França. Bom, gente, agora nós vamos fazer a correção da atividade que foi deixada na aula anterior. Vamos então para a primeira questão. A queda na produção de cereais às vésperas da Revolução Francesa de 1789 desencadeou uma crise econômica e social que se manifestou. Como é que essa crise se encontrava presente? Na alta dos preços dos gêneros alimentícios, na redução do mercado consumidor de manufaturas e no aumento do desemprego. Era assim que a França se encontrava, nessas condições. Os alimentos aumentavam cada vez mais, diminuía-se as vendas de tecidos e, consequentemente, aumentava-se o desemprego. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos para a segunda questão. A Constituição da França de 1791, a partir dos princípios preconizados por Montesquieu, consagrou como fundamento do novo regime. Pessoal, essa Constituição ela determinava a separação dos poderes, que antes estavam concentrados na mão do imperador. Ou seja, nesse momento aí, essa Constituição ela acabava com o poder absolutista, tá? E dividia o governo em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Terceira questão. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem, pois bem, foi no século XVIII, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração foi imposta como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, ou seja, isso eram elementos do movimento iluminista. Vamos então para a questão. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases o item da alternativa. Pessoal, nesse momento, o principal item presente nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão era a universalização do princípio da igualdade civil. Todos são iguais perante a lei. Quarta questão. A Revolução Francesa teve numerosos desdobramentos, possibilitando transformações políticas no Estado e na sociedade em vários países. Considerando os impactos sociais e políticos da Revolução Francesa, identifique as afirmativas corretas. Nós queremos saber quais foram os impactos que a Revolução Francesa deixou. Vamos lá. O fim do absolutismo e a instauração de monarquias e repúblicas constitucionais, especialmente na Europa. Nós vimos isso durante a discussão do nosso conteúdo, que o poder absolutista, nesse momento, se enfraqueceu para que um novo sistema político passasse a surgir, no caso, a república. A segunda aí, o fim da propriedade privada como resultado direto dos ideais inscritos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de clara inspiração socialista. Falso. A inspiração aí seria iluminista. 4. Uma base política e ideológica a partir do jacobinismo para os modernos movimentos de origem popular de contestação à ordem burguesa. Nós vimos que os jacobinos fizeram isso lá quando eles se organizaram durante a Revolução Francesa. 8. O fim da servidão e a afirmação da igualdade jurídica entre todos os cidadãos, independente da sua origem. Isso a gente viu lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 16. Fortalecimento do domínio ideológico da Igreja, especialmente sobre o ensino e a consolidação da sua hegemonia nas questões de Estado. A Igreja, nesse momento, ela não tinha nenhum tipo de poder com relação à política. Então, as alternativas corretas seriam o número 1, o número 4 e o número 8. Quinta questão. Na história da França, o golpe de 18 de Brumário significa: qual foi o resultado desse golpe, pessoal? Letra B. O fim da Revolução com a subida de Napoleão ao poder com o apoio do exército e da alta burguesia. Nós vimos que os jornais diziam
que a França precisava de um homem enérgico que pudesse colocar em ordem aquela sociedade. Sexta questão. Em 1806, já coroado imperador da França, Napoleão divulgou um documento estabelecendo o bloqueio continental. Todos os portos da Europa deveriam ser fechados às embarcações inglesas. Podemos concluir que o objetivo desse bloqueio era exatamente o que, pessoal? Enfraquecer a economia da Inglaterra. Por quê? Porque nesse momento os ingleses ameaçavam exatamente a França. Então, o objetivo principal desse documento era enfraquecer a economia da Inglaterra. Bom, gente, hoje nós encerramos o nosso conteúdo por aqui, tá? Um abraço em todos e até a nossa próxima aula.